Olá, o Sala de Aula de hoje conversa sobre o Enem, a questão das cotas raciais e também a questão da Base Nacional Comum Curricular nas escolas particulares. E eu recebo aqui a Lena Cipriano, que é diretora do Colégio Progresso. Lena, obrigado por comparecer aqui. Obrigada a você pelo convite, um prazer. Lena, a primeira pergunta é justamente sobre o aumento do número das cotas nas universidades públicas. Isso afetou de alguma forma as escolas particulares? Na verdade, aumenta a concorrência, né? Os nossos alunos, eles têm menos vagas para ter acesso à universidade. Então, claro que tem que estudar mais, se empenhar mais, porque reduziu a quantidade de vagas a que eles têm acesso. E como isso foi visto pelas escolas? Na verdade, é um ajuste que vai precisar ser feito, então é uma realidade que a gente tem que lidar, tem que aprender a lidar, e os alunos, então, têm que ter um preparo diferenciado e mais intenso para conseguir ter acesso a essas vagas. Tá, já. A orientação dos alunos, ela muda também na escola? No Colégio Progresso, a gente já tem uma rotina bastante intensa de estudo. Os alunos de ensino médio trabalham, têm aulas praticamente todos os dias, o dia todo, mas claro que a orientação para eles é uma intensificação desse estudo e focar exatamente nas matérias que precisa e nessa formação global também para poder ter um diferencial no acesso a essas vagas. Os alunos comentaram alguma coisa sobre isso? É a realidade que eles têm, então eles têm que correr atrás do que eles precisam fazer. Tá. Teve alguma necessidade de mudança de currículo por conta disso? Não. Mudança de currículo não, a escola já tem um currículo próprio para acesso às universidades, a gente já se baliza pelos exames mais desafiadores, então, na verdade, é prepará-los para os maiores desafios, eles têm que estar muito bem preparados para poder concorrer. Saindo um pouco desse assunto de cotas, acho que dá para a gente até aprofundar um pouco mais, dá para fazer uma comparação atualmente, com 20 anos atrás, hoje a concorrência para o vestibular ela é mais difícil do que ela era antigamente? Com certeza. Os vestibulares sempre foram difíceis, mas hoje a gente tem muito mais aluno terminando o ensino básico, então o acesso à universidade tem mais gente concorrendo às vagas. Então, isso por uma questão de crescimento populacional mesmo. Também. Né? E de acesso, né, às universidades, de acesso ao término do ensino da educação básica. Então a gente tem sim uma concorrência maior e está mais difícil. Embora tenha mais cursos, mas é claro que é preciso ter uma exigência maior, inclusive porque você tem muito mais gente concorrendo, precisa ter um filtro maior. Está mais difícil como? É justamente as provas, elas são desafiadoras, bastante. Em que sentido? Na questão dos conteúdos e da relação que se estabelece entre eles, porque não é só uma questão de conteúdo, né? É o aluno saber pensar, saber relacionar conhecimentos para poder... Então, hoje se fala em habilidades, competências, em várias habilidades que o aluno tem que ter para conseguir entender o enunciado de uma questão, responder relacionando um conteúdo. Então, tem que estudar muito. Hoje está mais difícil passar no vestibular, então? E a questão do conteúdo a ser estudado, ele aumentou esse volume a ser estudado no período de tempo que tem de um ano, geralmente, principalmente para quem faz cursinho, né? Para cursinho é condensar todo o estudo de 3 anos, né? Então, claro que o ensino médio, ele na verdade é uma retomada aprofundada de todo o conteúdo que vem sendo dado desde a educação infantil até o final da educação básica. E a forma de organizar isso nos 3 anos finais, para o ensino médio, então, o aluno tem que ter um bom preparo no primeiro, no segundo e no terceiro revisando e consolidando esses conhecimentos que já tem adquiridos desde antes. No cursinho, é uma retomada de tudo. Se você pega hoje, nos grandes vestibulares, a lista de conteúdos que é cobrada, na verdade, o que o aluno tem que saber, não necessariamente tudo aquilo vai cair nas provas, mas o que ele precisa saber é muita coisa. Até porque o aluno ele estuda para mais de um vestibular e o conteúdo às vezes muda, principalmente o conteúdo de literatura, né? Exato. Dependendo do estado, em que estado que vai prestar vestibular, a literatura, a lista de livros muda. No estado de São Paulo, isso foi unificado, então tem livros que são comuns, mas normalmente se o aluno não fez o ensino médio no estado de São Paulo e vem prestar o vestibular aqui, ele precisa se preparar de um outro modo para as universidades estaduais, né?
Até a questão das provas, tem diferença do formato das provas? Sim. Então, existem modelos com uma parte dissertativa e objetiva, tem provas só com questões objetivas, então isso muda muito, mas hoje, com o Enem, a gente tem também uma mudança, né, para as universidades federais, elas têm daí o Enem como a prova que é a porta de seleção, entrada. Né? Exato. Tá, já, Helena, a gente volta daqui a pouco falando justamente sobre o Enem. Sala de aula de hoje debate sobre o Enem, a questão das cotas nas escolas particulares e também a Base Nacional Comum Curricular. Estamos de volta com o Sala de Aula. Helena, você veio falando, a gente terminou falando sobre o Enem, né? As escolas particulares, com essa aceitação do Enem como forma de seleção por universidades federais, as escolas particulares começaram a dar uma atenção maior ao Enem nos últimos anos? Na verdade, é um novo modelo de prova, de avaliação, então é importante que as escolas todas tenham esse olhar para mais essa forma de avaliar. Então, como a gente falava anteriormente, tem os vestibulares estaduais, que têm formatos diferentes, e o Enem vem com uma nova proposta, com as questões que são também multidisciplinares e com as áreas do conhecimento demarcadas, mas com o aluno precisando ter habilidades e competências bem trabalhadas. Então isso muda, claro, a escola também tem que se atualizar para trabalhar nessa linha. Os alunos, eles também mudaram a forma de preparação, porque é uma prova longa, né? É uma prova longa, ela exige, para todo exame vestibular, todo exame de Enem, o aluno precisa estar muito bem preparado, ele tem que ter resistência física, emocional, para poder fazer uma prova que é longa. Então, para o Enem são 2 dias, hoje para esse ano vem num novo formato, né? Eles inclusive separaram em 2 domingos, ao invés de ser o sábado e o domingo, justamente para ter esse período de também descanso, né? Além de contemplar os sabatistas, né, que eles entravam mais tarde, vem para o domingo e tem esse intervalo de uma semana, que eu acho que é um respiro para os alunos, mas eles têm que ter uma resistência para saber ler com cuidado, porque o Enem ele exige uma habilidade de leitura importante, porque o aluno precisa ler e interpretar para conseguir encontrar... muito texto no Enem em relação aos outros vestibulares, né? Sim, tem uma quantidade de textos maior e o aluno tem que estar muito bem preparado para isso. Então, na verdade, na redação do Enem, né, ela tem também uma proposta diferente e ela exige do aluno que haja uma proposta de intervenção sempre, de modo que ele não seja preconceituoso, que ele proponha uma solução para aquela proposta que veio na redação, mas que ela seja também condizente com os direitos humanos, enfim. Então, são outras habilidades sendo trabalhadas. Hoje, a escola, por exemplo, trabalha, nós temos para os alunos tem aulas de redação nos moldes que a gente sempre teve nos vestibulares, a gente tem uma redação específica, modelo Enem, então os alunos têm mais aulas no colégio, né? 2 aulas de redação semanais, mais 2 aulas de redação Enem, que eles praticam, porque isso é um exercício. O que acontecia antigamente do aluno, principalmente de escola particular, não fazer a redação do Enem, porque ele queria somente a pontuação da parte objetiva do Enem, para complementar a nota do vestibular. Então isso mudou totalmente. Sim, porque hoje esse conjunto, né, das 2 avaliações, a avaliação total, né, da avaliação Enem, a redação mais as questões todas que eles têm que resolver. Dá para falar que o Enem tem a mesma importância de grandes vestibulares, que nem a FUVEST, o Unicamp? Sim, ele é uma prova nacional, né, e ele é tão importante quanto. E com a proposta que chega agora, né, na verdade ele não é mais, ele é uma prova que vai habilitar o aluno a ter uma vaga numa faculdade federal. Ele não é mais para uma avaliação de escolas, né? Que foi o que foi. Que era quando ele nasceu. O caráter. Ele não nasceu para isso também, né? Na verdade, mas é para avaliar o aluno ao final da educação básica. Sim. Uma outra coisa que eu queria falar para você é se o Enem, nessa questão dos 2 fins de semana, ele não chega a ser um peso extra para os alunos que já têm uma agenda aí grande de vestibulares no fim do ano. Na verdade, a partir de agora, né, assim, do começo de novembro em diante, final de outubro,
A agenda dos alunos é essa mesma, mas eles acharam, os nossos alunos acharam positivo que tem essa semana de intervalo, porque também os 2 dias consecutivos, né, o sábado e o domingo, a tarde toda, eles são bem cansativos também. Então depois, foi positivo para os alunos? Eu considero, assim, os nossos alunos não reclamaram e foi uma reivindicação, na verdade foi uma votação, né, para chegar nesse formato. Sim, foi online. A gente chegou até a discutir aqui no programa com especialistas da Unicamp que eles defendem uma nova forma de avaliação para se entrar na universidade. Uma mudança primeiro no vestibular e depois uma avaliação continuada. Alguns estados no país já fazem isso com os alunos. Em outros países isso é comum. Vocês concordam com isso, com uma avaliação continuada? Isso precisa ter um projeto muito bem feito, né? Porque é claro que acompanhar o aluno depois do ingresso dele na universidade é importante para entender o aproveitamento dele nessa vaga que ele conquistou. Então, se for um projeto bem estruturado, bem elaborado, claro. Você acha que as escolas conseguem se preparar para isso? As escolas conseguem, é sempre uma questão de tempo, né, de prazo porque a gente precisa estar pronto para as mudanças que forem propostas e ter esse tempo de adequação. Mas hoje a gente sempre se baliza, né, tem lá na frente como meta ver quais são os mais desafiadores, o que é que está se esperando do aluno para poder prepará-lo do melhor modo. A gente tem, na escola, a gente usa uma ferramenta bastante interessante, que chama Evolucional, que os alunos eles fazem já desde o 9º ano, redações, provas modelo Enem. E aí essas provas, elas são corrigidas do mesmo modo, os alunos têm acesso online a todos os resultados, e a gente consegue, aluno a aluno, saber exatamente no que ele precisa ser trabalhado, em quais habilidades, o que ele precisa estudar mais, no que ele está muito bom e que ele tem poucas correções a fazer, e a gente vai preparando e vai refinando esse aluno, né, o conhecimento dele até o final, então até o final do 3º ano. Então isso é bastante importante. Ele já chega na prova mais preparado. Sim, e isso é um modelo desenvolvido ao longo dos anos, assim, depois de conhecer bem a prova do Enem, isso foi desenvolvido, é uma ferramenta espetacular, que a escola acaba se utilizando dela e auxiliando o aluno. Então a escola sempre vai acompanhar as mudanças que forem propostas. Na realidade da escola particular, a universidade pública ainda é a meta principal dos alunos? Sim, muitos alunos. Os alunos veem a universidade pública, sim, como uma universidade que é de ponta, que tem excelentes professores e que abre muitas portas. Então, os nossos alunos procuram, sim, a universidade estadual, a universidade pública, federal. Agora, também na escola particular, hoje, os nossos alunos abrem muitos olhos para as universidades fora do Brasil. Sim. Então, isso também é uma realidade dos alunos das escolas particulares. E já tem uma preparação deles para isso? Na verdade, a gente oferece também um leque de possibilidades para que eles conheçam, e existem empresas que fazem isso de um modo mais focado, mas há um interesse muito grande também dos alunos para essa possibilidade, tanto Europa quanto na América do Norte. Tá, já. A gente volta daqui a pouco, Lena. Sala de aula volta já, falando no próximo bloco, sobre a questão da Base Nacional Comum Curricular nas escolas particulares. Estamos de volta com o Sala de Aula, conversando com a diretora do Colégio Progresso, a Lena Cipriano. Lena, vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Já tem uma preparação das escolas particulares para essa base que ainda está para ser aprovada? Na verdade, nós aguardamos a versão final. Então, a última versão que foi divulgada foi em 5 de abril. Essa nós conhecemos, lemos, mas nenhuma medida vai ser tomada enquanto não tiver a versão final. Se a gente for comparar a escola privada com a particular, a escola privada com a pública, dá para falar que a privada está mais preparada para a base? Então, principalmente por essa questão das matérias específicas. Acho que depende da escola, né, do formato que a escola está organizada. Tem escolas que já têm no seu currículo matérias mais específicas ou matérias que trabalhem com
com os interesses dos alunos, mas isso vai depender da formatação de cada uma. Então, todas as escolas, né, aguardam mesmo a divulgação da versão final para que todas possam se adequar. Mas tem escolas que trabalham com a questão da flexibilidade, da escolha de matérias que vão além do currículo, alguma coisa assim? Ainda não temos nesse formato no modelo brasileiro, né? Então, alguns colégios técnicos já trabalham com esse direcionamento de acordo com o interesse do aluno, mas não é o modelo da escola brasileira. A questão de autonomia em relação a esse assunto, a escola privada tem uma autonomia maior do que a pública? Todas as escolas terão, na verdade, essa autonomia para poder elaborar os seus currículos dentro de cada escola. Então, acho que essa autonomia será para todas, porque aí depende muito também do que a escola privada, né, do mantenedor da escola, da forma como ela vai trabalhar, mas essa autonomia acho que será para todos. Já tem um debate entre os professores sobre esse assunto? Todos os nossos professores já têm acesso a essa última versão que foi publicada, né? Nós já tivemos conversas, então isso tem sido conversado e discutido, mas nós aguardamos de fato essa versão final para poder ter um posicionamento mais claro. E essa reforma, ela era necessária? Na verdade, o ensino médio ele precisa, né, ter a evasão no ensino médio ela é muito grande, na escola pública principalmente, claro. Então, na verdade, a gente precisava dessa mudança, de algumas mudanças, para poder acolher esse aluno e ele poder ter mais um protagonismo mesmo, né, na vida dele. Então, eu acho que é importante. A escola particular, claro, já tem movimentos, é como eu disse, eu tenho na minha escola um período integral, eu tenho aulas diferenciadas de cinema, fotografia, então isso tudo já atrai, e assim, a gente tem é muito diferente, né, a permanência do aluno na escola pública e na escola privada. Você ia falar alguma coisa sobre a base? Não, que eu disse que a gente aguarda mesmo essa publicação oficial, para não tomar nenhuma decisão antes do documento oficial. Nessa questão das aulas que vão além do currículo tradicional, como que é a aceitação dos alunos? Eles gostam muito. Então, assim, e conseguir relacionar o conhecimento, isso que é mais importante. Essas aulas que são além do currículo tradicional, da matemática, da física, da química, elas trazem para o aluno, né, um conhecimento além daquilo que eles têm no dia a dia, mas eles também interrelacionam esses outros conteúdos, porque quando você vai para o cinema, você traz a física, você traz a matemática, você traz a literatura. Então, na verdade, não perder de vista esse núcleo duro, né, das matérias que eles precisam ter e trazer as matérias de interesse de cada um, mas que eles se reportem às de núcleo duro, porque isso é fundamental. Da joia, Helena, a gente já está terminando. Sobre tudo que a gente falou, tem mais alguma coisa que você acha que vale destacar? Não, eu acho que assim, é importante, né? Toda a educação, a gente conversou hoje mais sobre ensino médio, sobre vestibular, mas um bom aluno, um aluno bem preparado, ele tem uma formação completa desde o início. Então, na verdade, toda essa preocupação, claro, com o ensino médio, com esse aluno que vai precisar ter matérias mais específicas, ele é fundamental, ele é importante, assim como o trabalho desde o início da educação. A educação básica como um todo, ela é o que vai formar um aluno bom ao final dela. Então, não é só no final dela, é o todo. E tem atenção à questão dos pais também incentivarem, né? Esse é um trabalho de família e escola sempre, independente do aluno estar na escola pública, na escola privada, a formação do aluno, claro, tem uma questão que é específica da escola, uma questão que é específica da família. E, de novo, ela é um aluno bem formado, ele foi formado desde o início, ele tem uma formação integral. Tá, já, Helena, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o Sala de Aula, a gente se vê num próximo programa.